Oiê, pra quem não me conhece, meu nome é Estela, eu sou filha de um Deus maravilhoso, grande, único, e se eu tô aqui em vida pra contar a minha história pra vocês é porque ele realmente tem um propósito na minha, na sua, e eu espero que a minha história ela possa servir não só de motivação, inspiração, mas como prova viva de que Deus existe, Ele cuida e sabe exatamente nos mínimos detalhes o que ele faz com a nossa vida. Mas antes a gente não pode esquecer que a gente tem que deixar ele agir. E eu acho que meus pais me ensinaram bem desde pequena em não reclamar e dar graça a todo tempo. E acho que por essa minha atitude eu consegui chegar até aqui. Vamos lá, eu vou tentar não chorar, já tô. Eu vou tentar não chorar porque é uma história que mexe muito comigo e vamos lá. Eu tenho 26 anos e pela graça de Deus minha saúde tá ótima, mas quando eu tinha 17 anos, né, gente, que vida. É aquele momento que a gente tá pra entrar na faculdade, aquele momento que a gente tá feliz, não tem muita responsabilidade, porque eu mesma não tinha tanta responsabilidade, apesar das mínimas de ir pra escola ou passar na faculdade e tudo mais. E quando eu tinha 17 anos eu tava andando na rua e eu recebi um folheto de autoexame e numa época que hoje em dia as coisas são mais disseminadas, as pessoas têm mais contato com a importância, né, do conto pro rosa, acho que isso também cresceu, mas naquela época não tinha isso. E eu tinha 17 anos, recebi um folheto, eu olhei como fazia o autoexame, interessante, guardei na minha bolsa e vim pra casa. Era uma época que eu tinha acabado de passar na faculdade, eu sou de Bragança Paulista, e tinha passado na faculdade na cidade vizinha, que é Campinas, e é uma cidade badalada, que eu ia morar fora, ia pra festas, conhecer vários gatinhos, e eu tava muito feliz que eu tinha passado lá e ia começar essa nova vida, toda diferente do interior. E nessa dia eu cheguei, e na hora de eu de tomar o banho, eu fiz o autoexame. Mas sem pretensão alguma, eu fiz porque eu falei, deixa eu ver como é que é. E fiz e eu senti um nódulo. Mas como eu tinha 17 anos, eu falei, acabei de passar na faculdade. E pra quem não conhece meu histórico, eu fui uma menina muito doente. Então até ali eu já tinha sido 10, 11 vezes internada por outros motivos de saúde. Então, hospital sempre foi meio que a segunda casa ali durante a minha infância, entre idas e vindas. Eu sempre ficava 30, 40 dias no hospital por problemas de saúde sérios mesmo. Mas nunca eu tinha tido algo tão sério quanto um tumor na mama. Mas, como eu sou uma pessoa muito positiva, eu falei, 17 anos, essa é uma bolinha hormonal, isso vai passar. E fiquei quieta. Isso foi em janeiro. Quando chegou em julho, eu tava num casamento de um primo meu lá no Rio Grande do Sul e a minha mãe foi me abraçar. E quando ela foi me abraçar, ela já tava, eu acho que, sentindo, porque mãe conhece a gente, e ela já tava sentindo que eu não tava muito boa, porque nos últimos tempos a minha irmã, ela já vinha reclamando que eu tava roubando os sutiãs dela, que aquilo, mãe, caramba, a Estela fica roubando, e eu não tinha peito nenhum, não podia roubar o sutiã dela que tinha mais que eu, mas eu realmente tava roubando porque aquele tumor começou a crescer. E quando a minha mãe me abraçou, eu falei, ai! E ela, ai o quê? Eu falei, ai nada. Ela, ai Estela, eu te conheço, já tô te olhando faz tempo. E daí eu contei pra ela. E já tinham passado 6 meses, o tumor estava maior, tava começando mesmo a me incomodar. E ela falou, fica tranquila, a gente arruma um mastologista, a gente vai, e daí a gente, se tiver que tirar, a gente tira, ou a gente faz algum tratamento pra ele diminuir. Então tá bom. E daí eu fui no mastologista e o mastologista falou exatamente o que uma menina de 17 anos que eu ouvi. Ele falou, fica tranquila, você é nova, e só que pelo tamanho dele a gente vai ter que tirar esse tumor e já colocar uma prótese. Felicidade do momento. Eu falei, quê? Claro, não tem problema algum. E eu transformei aquela situação que era ruim em algo bom. Porque também era algo benigno, algo que na minha cabeça, ótimo, eu ia colocar prótese e o meu foco foi esse. E quem é médico ou já passou por essa situação de ter que misturar aí e achar, tipo, um anestesista, um plástico, um mastologista, pra juntar todos no mesmo dia no hospital, de acordo com o seu convênio, é difícil. E daí eu consegui juntar todos eles em dezembro.
Quando chegou dezembro, a minha mãe falou, Estela, a minha mãe é muito prática, gente, muito prática. E ela falou, em dezembro eu não te opero, porque dezembro, pra acontecer desgraça, é assim, ó, 5 segundos. E o médico vai estar na praia com a família dele, se acontecer algum problema com você, a gente não vai ter quem cuide de você. Vamos passar pro ano que vem? A gente já esperou de janeiro até julho pra você me contar. De julho até dezembro, a gente faz o ano que vem. O meu tumor já tava grande. Quando eu descobri ele tava tipo mais ou menos desse tamanho, ele tava pequenininho. Pequenininho assim, ele já era grande a ponto de eu sentir. Mas quando chegou julho, que eu contei dezembro, ele já tava grande assim, a ponto de estar do tamanho de uma ameixa, um pouco maior. Uma ameixa tipo bem gordinha. E aquilo me incomodava, meus amigos não conseguiam me abraçar, eu não conseguia já encostar as costas na faculdade, porque aquilo doía, eu tinha que colocar 2 meias num peito no final, quase ali perto da cirurgia que foi em abril, pra que desse o tamanho do outro. Então ele já tinha avançado e, tipo, ganhou mesmo um tamanho grande. Quando a gente conseguiu juntar os médicos novamente, ia ser 4 de abril, que é onde eu comemoro hoje em dia cada ano de vida, porque foi ali que eu realmente vi que eu ganhei uma vida nova. E quando marcou a cirurgia, eu tive que refazer os exames. E nessa refacção de exames, um tumor apareceu, um pequenininho na lateral, e era maligno. Eu tava indo com a cabeça muito tranquila, o médico chamou a minha mãe e falou, olha, Luciana, a sua filha tá indo com a cabeça de prótese, ela tá indo com a cabeça leve, tranquila. Se fosse eu, não falaria pra minha filha. Eu deixaria ela com a cabeça tranquila, leve, e daí depois da cirurgia a gente vê, porque daí a gente consegue ver tipo o grau, tudo certinho, e veja o que você como mãe quer fazer. E a minha mãe ouviu o médico e não me contou, não contou pro meu pai, não contou pra minha irmã. Então ela aguentou essa barra sozinha. Eu, de coração, acho que é mãe, porque não faz sentido, né, uma mãe aguentar, suportar, tipo, ver o filho doente e não poder, tipo, fazer nada. Tipo assim, ter que esperar. E eu não sei, na verdade, pra mim foi a melhor coisa que ela poderia ter feito na minha vida, porque eu realmente estava indo tranquila, né? Eu tava indo com a cabeça de prótese, tava indo felizona. Enfim, 4 de abril era a cirurgia e como eu operei em São Paulo, eu dormi na noite anterior lá, porque minha cirurgia era de manhã. Mas antes disso, o meu tumor estava grande e a gente é uma família de muita fé. E a minha mãe falou, Theo, tem um negão na TV que todo mundo mete a boca nele, que é o pastor Valdomiro. E a minha mãe falou, Theo, eu não sei se você tem fé pra isso, mas por que a gente não vai no Valdomiro antes de fazer a cirurgia? E eu falei, mãe, vamos, lógico, porque a minha cicatriz ia ser em cima, meu tumor tava grande. Mas não pela cicatriz, mas porque eu falei, vai que some, porque eu creio muito que Deus podia me curar. E eu falei, vamos, porque imagina se some. Eu falei, se sumir, a senhora deixa eu colocar peito? Ela falou, deixa, porque ela já sabia que eu tinha um tumor maligno. E ela falou, deixa, e eu fui. E podem, assim, falar o que quiserem de pessoas que são cristãs, até pessoas que estão no meio evangélico e fazem coisas ruins, porque cada um vai, quando chegar no juízo final, vai ter que prestar contas pra Deus. E então, sem julgamento nenhum, porque muita gente julga, eu fui. E com muita fé. E a gente passa por uma fila e as pessoas oram, e quando eu passei, meu peito começou a queimar. E ele queimava, ele queimava. E eu assim, ele vai sumir. Eu tinha certeza que ele ia sumir, porque ele queimava muito. E ele não sumiu. Mas talvez na hora eu não entendesse. E eu falei, mãe, o tumor não sumiu. Ela falou, Theo, não se preocupa, mantenha sua fé, porque Deus sabe de todas as coisas. E eu falei, tá bom. E a gente foi. Logo na semana eu já tinha minha cirurgia. Eu dormi em São Paulo um dia antes e minha mãe falou, Theo, você vai ter que fazer marcação. Por isso que a gente vai antes. Tudo bem, né? Tipo, eu tinha 17 anos. 17 anos eu penso o quê? Marcação. Eu assistia Dr. Ray e eu tinha certeza que ele ia pegar a canetinha e ia marcar. E não é assim. Marcação pra quem vai tirar, tipo, um tumor maligno, você tem que fazer a marcação dos linfonodos e era uma canetinha que ela ia fazer, tipo assim, ele me explicou na hora, né? A gente vai fazer uma marcação, porque daí a caneta vai fazendo pi, 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 e como você tá com um tumor pequenininho aqui e um pequenininho aqui embaixo, eu consigo encontrar ele mais fácil sem ficar cutucando. Eu falei, então tá bom. Quando eu fui fazer a marcação, é algo que dói muito, eu não sei se alguém que tá me assistindo já fez, e
São 3 pessoas pra te segurar, eles te viram de lado e eles injetam uma agulha e depois vem com uma seringa pra injetar um contraste. E esse contraste queima, gente, esse contraste queima. E foi na lateral do peito, que era onde tinha o meu tumor. E depois você vai pra uma sala, que você tem que ficar massageando o seu peito por ali uma meia hora, 40 minutos, até esse contraste chegar. Se esse contraste não chegar, você tem que tomar uma segunda injeção. E você vai pra essa sala, e nessa sala tinham umas 6, 7 senhoras que já tinham assim, passado por quimioterapia, estavam ali pela segunda ou terceira vez, e estava muito próximo da minha cirurgia, e eu tava chorando. Mas eu tava chorando porque assim, eu ia fazer a cirurgia, tipo, a gente fica preocupado, mas não porque eu imaginava que eu tinha o tumor. E daí eu fui e elas conversavam comigo e elas falavam, perguntavam meu nome e tal, e falavam, fica tranquila, porque cabelo cresce, unha cresce, vai passar, você é nova, você tem vida. E eu ficava na minha cabeça, né, tipo, como é que eu falo pra elas que eu não tenho isso? Porque eu realmente acreditava. E eu ficava lá, massageando meu peito, tipo, Deus, faz esse contraste chegar, porque eu não quero tomar mais uma injeção dessa, porque dói muito. E o contraste não chegou. E daí a médica veio e falou, Estela, a gente vai te dar mais, tipo assim, 10 minutos, porque senão a gente vai ter que tomar a segunda. E daí eu nunca massageei meu peito com tanta vontade. E eu massageava ele e falava, Senhor, pelo amor de Deus, esse contraste precisa chegar. E ele chegou. E daí, quando eu saí de lá, minha mãe tava conversando com uma moça oriental, que eu não sei, eu nunca mais vi ela, mas ela falou, Estela, e eu acho que a minha mãe contou pra ela, porque ela chegou pra mim e falou, Estela, de tudo que você vai passar, acredita que sim, quem comanda a sua vida é Deus, mas você não pode esquecer que é a sua cabeça, a partir de agora, que vai cuidar de tudo. Então, qualquer sentimento que você tiver, não deixa ele chegar. Se qualquer sentimento mesmo, ela falou, tá tudo aqui, ó. Então, foca na sua mente e não deixa nada te abalar. E daí, eu ouvi aquilo e eu nunca mais esqueci. E eu fui pra cirurgia, quando eu cheguei lá, a médica falou, nossa, seu anjo da guarda tá do seu lado, porque o seu tumor desceu e a gente não vai ter que fazer a cicatriz em cima, a gente vai conseguir cortar em volta da auréola. E pra mim aquilo era, tipo, fantástico, porque eu queria, tipo, ter o mínimo de cicatriz possível, né? Eu já ia ter que passar por uma cirurgia longa. E daí eu fui, tirei o tumor, quando eu tirei ele tava maior que uma laranja, e tirei o pequenininho também. E o meu mastologista, ele foi muito bom, porque ele não retirou as glândulas, porque ele falou, Luciana, eu tenho fé que a gente vai conseguir. Depois da cirurgia falou, eu não tirei, eu não mexi, porque eu tenho fé que essa menina vai conseguir recuperar, e com o tratamento ela não vai ter que ficar, porque se você tira, você fica com o braço inchado, tem que fazer drenagem, é um tratamento muito puxado, e daí eu teria, tipo, essa sequela pro resto da vida. E eu saí da cirurgia, eu lembro que doía, mas eu não sou de reclamar, eu já tinha passado por tudo aquilo. Pensa, tirou um tumor grande, tirou um pequenininho, cortou, descolou o músculo, porque tinha que descolar para colocar a prótese por baixo, no meu caso, porque tinha reconstrução mamária, e daí eu imaginava, cortou tudo, óbvio que vai doer, então eu não vou reclamar. E eu tinha muita dificuldade para respirar, mas mesmo assim eu fui liberada, porque a gente tava feliz que terminou a cirurgia e fomos embora pra casa. Eu era uma pessoa muito alérgica, minha mãe já tinha cuidado de mim das 11 internações anteriores, a vida toda em casa, então eu fui liberada. Cheguei em casa e eu não conseguia respirar direito, mas eu não falei, eu não reclamei, porque eu achava que era do peso da prótese, eu não imaginava que numa cirurgia poderiam estourar meus 2 pulmões. E pode estourar, na verdade o anestesista, ele errou no cálculo, ele mandou mais ar que meu pulmão aguentava e meu pulmão estourou. E eu tava em casa, eu já tava com uma dificuldade muito grande de respirar, veio um médico vizinho nosso e ele ficou umas 2 horas em casa e eu já tinha muita, porque o pulmão estoura e ele murcha, e ele vai murchando, né, o ar que entra, ele fica no corpo, então eu passava a mão assim no meu corpo e eu tinha ar, tipo, ele fazia igual o plástico bolha, que você aperta e faz ploc, 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 fazia. E o ar já não entra, porque o pulmão já não tá mais grandão, ele tá pequenininho, então o ar que entra ele é curto. E o médico que veio em casa, ele ficou 2 horas em casa e eu falava, o que ele está fazendo, contando da vida dele? Eu tava tipo assim, sem respirar já. E ele falou, olha, ou a filha de vocês é muito calma, ou eu não sei o que tá acontecendo. Porque era pra ela estar gritando de dor, aparentemente estouraram mesmo o pulmão dela, levem essa menina pra Atibaia. E eu fui pra Atibaia, fiz um raio-x
E o médico, ele olhava, e ele virava, e ele olhava pra mim, e ele falava: ô mãe, eu não sei se essa menina... não sei o que tá acontecendo, porque eu não tô enxergando o pulmão dela. Ele falou: se eu fosse você, ia pra São Paulo. E daí eu fui. E quando eu cheguei em São Paulo, eu fiz uma tomografia, tomografia, acho que ressonância. E eu já tava vomitando porque eu já não tinha mais força, eu não respirava. Ali eu vi que eu tava assim, muito mal. E daí eu fiz a ressonância e já tinha dado derrame pleural, infarto pulmonar. Um negão de 2 metros de altura veio, eu lembro que ele era muito grande, e daí ele veio e falou: olha, eu vou tirar sangue da sua artéria, vai doer, e eu não acerto de primeira. Eu falei, eu não conseguia falar, na verdade, eu fiz assim, eu falei: você vai acertar. E gente, não é que ele acertou. E ele veio, tipo, e a artéria, você, tipo, eu não sei se ainda é assim, mas na época era tipo 90 graus, enfia a agulha e pá, e daí tipo jorra sangue, tipo, ai, que nervoso, e dói muito. E daí a minha plástica chegou, quando a minha plástica chegou e viu o exame, ela gritava: essa menina vai morrer, essa menina vai morrer, corre, porque ninguém levou ela pra UTI, porque já fazia tipo meia hora que eu tava lá, eu tava sem, assim, saturação. E eu, ótimo, eu vou morrer. E daí, aí, até então, tipo, tudo que tinha acontecido na minha vida, minha mãe não tinha chorado em nenhum momento. Ela assim, foi muito forte, pelo menos lá na minha frente. Foi muito forte. E daí, quando a minha mãe chegou chorando, e ela falou: Theo, é o seguinte, você vai ter que ir pra UTI. A mamãe não vai poder ir com você. E você vai ter que deixar todas as suas coisas. E tipo, ontem você vai, tipo, sem nada mesmo. E quando ela falou isso pra mim, eu falei: pronto, fui pro saco. Eu lembro que assim, o pensamento que eu tive foi: caraca, agora é sério, tipo, agora eu não sei se eu sobrevivo, porque eu não respirava mais. E as pessoas me faziam ficar acordada: não dorme, fica acordada. E eu, tipo, meu Deus, fazem isso em filme, quando a pessoa tá pra morrer. E daí eu fui. Mas eu em nenhum momento reclamei. E eu falei: tá bom, mãe, eu vou. E daí eu fui, e quando eu cheguei na UTI, não tinha o dreno do tamanho, porque daí, como é que recupera o pulmão, né? Eles cortam, viram de lado, e você... É como um cano, sabe caninho branco da televisão? E daí enfia um cano branco pra que o ar que tá, tipo, fora do pulmão, ele consiga sair. E o médico que tava de plantão, ele não queria colocar a mão em mim porque tinha sido um erro médico, e caso eu entrasse com o processo, eu acho que ele tinha medo. Ele falou: eu não vou colocar a mão nessa menina. E eu na UTI, eles brigando na minha frente. E tipo assim, eu só quero respirar, gente. E eu coloquei o dreno e a minha plástica, que ela é muito fofa, ela falou: ninguém vai deixar mais uma cicatriz, sabe, menina? E ela cortou bem embaixo, assim, da minha axila, pra, tipo, bem na dobrinha, pra que eu não ficasse com mais uma cicatriz. Até nisso ela tinha cuidado comigo, até nisso Deus foi bom. E daí eu coloquei o dreno. E a gente demora, né, alguns dias, tem que fazer fisioterapia pro pulmão voltar. E na UTI você fica pelado, é real. E eu não sabia disso, por isso tô falando que eu fui sempre internada, mas eu nunca tinha ficado na UTI. E na UTI é muito louco, porque você vê que você não é ninguém mesmo, assim. Você é simplesmente pó. Se você morrer ali, por isso que é importante, né, a gente ter uma vida com Deus, um relacionamento mesmo espiritual, porque você fica assim: se eu morrer agora, se você não tem uma fé, se você não acredita em nada, acabou. E eu não, eu tenho tipo a fé que Deus morreu por mim na cruz, Ele perdoou meus pecados e que eu ia tipo pro céu. E se algo acontecesse ali, isso é tipo algo muito bom, algo muito confortante. E a forma que Deus foi me apresentado desde pequeno, não tem como eu não acreditar. Tipo, é um Deus de amor, um Deus que cuida. E eu me sentia, por tudo que estava acontecendo, eu falava: mãe, não se preocupa, porque parece que tem um quentinho nas minhas costas, parece que eu não tô sofrendo, tipo, eu não tô sentindo, tipo, doía muito, tinha meus problemas, mas eu passava aquilo com uma leveza que eu acho que é realmente a presença de Deus na vida da gente, sabe? E daí, não, daí era engraçado, porque você realmente vê que você não é ninguém, e tá aí o meu, assim, aprendizado da vida, porque você quer fazer cocô, você tem que falar: oi, tudo bem? Eu queria fazer cocô e você não pode levantar da cama, e daí eles trazem e a pessoa fica do seu lado. Tudo bem, licença, gostaria de fazer um cocô em paz, e você não consegue, quero fazer xixi, eu tinha que tomar anticoagulante porque eu podia ter uma embolia pulmonar a qualquer momento, e tipo, embolia assim, né? Teve, um beijo, foi. E ao mesmo tempo que eu tomava o anticoagulante,
eu precisava coagular porque eu tava toda cheia de cortes. Eu tinha os cortes embaixo, tinha um corte aqui da lateral. E eu precisava me recuperar. E ainda tinha o tumor que ficou perdido no meio de tudo isso. E daí, a nossa maior assim, preocupação no momento era me salvar do pulmão primeiro, para que depois a gente pensasse do câncer. E até quando, na verdade, eu não contei essa parte, né? Minha mãe me contou quando eu saí do centro cirúrgico. Ela falou: Theo, é o seguinte, porque eu operei na área de oncologia, eu passei, tipo, a área de oncologia. Fui lá com as senhorinhas, tudo era da área de oncologia. E eu nem me toquei. E daí quando eu saí da cirurgia, que eu lembro que eu tava com muita fome, porque foram 8 horas de cirurgia, a minha mãe falou: Theo, é o seguinte, eles acharam um tumor que é pequenininho, mas que ele é maligno e a gente vai ter que tratar ele. Mas fica tranquila, que a mamãe está pensando em tudo e a gente vai conseguir sair dessa. E eu fiquei calma, olha que doido, eu voltei pra casa, fiz tudo e tipo, não tinha uma preocupação, porque eu sabia que Deus cuidava de mim. E daí depois veio tudo isso do pulmão e tudo mais, e daí eu me recuperei, passei 10 dias na UTI, fui fazendo as fisioterapias que doem, porque você sente o pulmão abrir, os pulmões é tipo um saquinho plástico, que na hora que você estoura e precisa voltar ele pra cima, você ouve ele abrir, dá um nervoso. Mas eu fui me recuperando. Eu lembro que a primeira vez que eu comi na UTI foi quando a minha irmã foi me ver, porque ela não sabia que eu tinha ido pra UTI por conta do pulmão. Minha mãe falou que a Theo é muito alérgica. A gente resolveu voltar pra cuidar mais intensamente lá. E daí eu não conseguia comer. E daí quando a Bela chegou pra me visitar, que eram poucas visitas, ela falou: Theo, você precisa comer, você tá doida? Você precisa ficar forte, eu preciso de você. E daí eu lembro que eu comi bem pela primeira vez. Como é importante a gente ter quem a gente ama do nosso lado, sabe? E a Bela ficou lá do meu lado, forte e preocupada, mas, tipo, me ajudando em tudo. E nisso a cabeça dela já começou a borbulhar, e por isso que depois a nossa loja surgiu. Mas eu já chego lá. E nesse tempo eu fiquei afastada 2 meses da faculdade, porque o meu pulmão estourado virou uma pneumonia. Recuperei ele voltou, e virou uma pneumonia atrás da outra. Então eu tinha 2 coisas pra tratar. Eu tinha o meu pulmão, que tava estourado, e daí eu peguei as pneumonias, era uma bactéria muito forte. Até o meu médico, o Dr. Ayrton daqui da cidade, falou: Estela, eu não sei mais o que fazer. Eu tô te dando, tipo assim, remédio de dose cavalar, e tipo, não tá, você precisa criar força aí dentro. E eu, tipo, sentia toda a força do mundo dentro de mim. Mas a maior delas é Deus, né? Então, depois de 8 antibióticos eu consegui recuperar essa bactéria, mas foram 8 meses. E nesse meio tempo eu tinha o tumor. E a minha mãe, nesse tempo, ela começou a sonhar com uma amiga dela muito antiga, a Lau. E sonhava que ela veio no supermercado, sonhava. Minha falou: tô ficando louca, só sonho com a Lau. E a minha mãe foi falar com a Lau. E daí a Lau tinha casado com um canadense que faz tratamentos alternativos. E resumindo muito a história, o Dr. Carlos, que cuidou de mim, ele morava no Canadá, minha mãe arrumou uma casa pra ele aqui em Bragança, pertinho da nossa, e eu fiz todo o meu tratamento natural, porque eu não aguentaria uma químio. Tá aí como Deus faz tão bem as coisas, porque se não fosse meu pulmão estourado, talvez eu tivesse feito a químio. Não que a químio é ruim, a químio não é ruim, mas talvez, pro meu caso, talvez eu não sobrevivesse se eu fizesse a químio, ou talvez eu sofreria demais. E até na desgraça, que foi o meu pulmão ter estourado e ter passado por poucas e boas pra recuperar ele, a minha mãe encontrou o Dr. Carlos e eu fiz o tratamento natural. Foi um tratamento intenso, porque eu comi, tipo, verduras por 2 meses, eu não podia comer nada fora disso. Frutas e legumes, na verdade, verduras, coisas mais leves, porque a intenção do tratamento é você receber, tipo, ondas eletromagnéticas no seu corpo e na frequência certa ela mata a célula má. Só que pra que ela faça isso, o seu corpo tem que estar limpo, o seu corpo tem que estar leve. Porque se você come algo muito pesado, você para, tipo, de cuidar do seu corpo, daí ele vai lá, digere, depois ele volta. Então eu tinha que ter o corpo muito limpo e leve, pra ir limpando mesmo. E eu fiquei curada. E apesar, tipo, do Dr. Carlos ter cuidado de mim todo esse tempo, eu tenho uma fé muito grande que foi Deus que me curou. Porque eu sei que eu fiz tudo o que eu podia. E o tratamento também é muito eficaz. Mas se não é a graça de Deus na vida da gente, a gente não passa. E a nossa família junta passou. E daí, os 2 meses de faculdade, meu coordenador foi sensacional, porque pelo MEC
eu teria perdido a minha faculdade. Ele fez todos os trâmites, tipo, certinhos pra que eu não perdesse. Eu fiz todas as provas, foi difícil, eu passei por uma revisão de prova porque achavam que estavam me beneficiando. Eu tive amigas, a Leila, tipo, me entregou, tipo, todas as provas dos outros anos, todos os trabalhos. Eu lembro que ela falou, essa pasta é sua, estuda que você vai conseguir. E tive, assim, amigos muito próximos que vieram me visitar, que, tipo, oravam e se preocupavam, me deram, ela não tá aqui, me deram uma vida do Mário de presente, porque eles vieram me visitar e trouxeram, a gente trouxe uma vida extra pra você, caso você precise. Então, esses cuidados de família não explicam. Assim, não dá pra entender. Então, se eu tiver alguém da família passando por isso, seja apoio. E o mais lindo que eu achei de tudo eu acho lindo, né? Mas foi que a minha irmã teve a sensibilidade, né? A gente deu uma palestra esses dias e foi o que eu falei. Uma coisa é você falar, bater no ombro da pessoa e falar, aguenta aí, precisando eu tô aqui. E a minha irmã não fez isso. Eu fazia direito, ela é engenharia de produção, e ela não deu um tapinha no ombro e falou, qualquer coisa eu tô aqui. Ela realmente fez. E ela falou, Theo, quando eu tava, tipo, me recuperando em casa, ela falou, por que a gente não começa a vender roupa? Porque ela queria, tipo, ocupar minha cabeça com algo. E a gente morava em Campinas, tinham todos os gastos do meu tratamento, remédios. Eu lembro um dia que minha mãe chegou e falou, Estela, dentro dessa sacola tem R$1.000 de remédio. A gente vai orar. E é a última vez que a gente vai comprar remédio nessa casa. Eu falei, amém. E a gente orou. E a Bela chegou pra mim e falou, vamos vender roupa? Eu, vamos. E eu tava assim, deitada, assistindo Project Runway, que é tipo um programa que eu adoro, de moda. E daí, só que na minha cabeça, tipo, beleza, vamos. Ela já tirou o CNPJ no dia seguinte. Ela já pediu dinheiro emprestado pro meu pai, falou, preciso de tanto, porque a cabeça de engenheiro fala, engenheiros são maravilhosos, eu sou fã de gente engenheira. E daí ela fez toda os cálculos e a gente foi pra São Paulo e a gente fez a nossa primeira compra, uma linha de 26 peças. E a gente começou a vender de sacoleira numa época que ninguém vendia, que eu sempre brinco, né? Eu falo, numa época que, assim, todo mundo tem uma tia que vende lingerie e uma tia que vende Tupperware. Aquela tia da família, fulano vai trazer uma sacola de Tupperware pra gente escolher, ou lingerie. E eu e a Bela, a gente era isso. A gente levava as roupas na casa das amigas numa época que não tinha, que foi há 8 anos atrás. E a gente começou de sacoleira e Deus foi abençoando tanto a gente também tem muita garra e muita força e não, tá dando certo, vamos. E daí essa primeira malinha vendeu e a gente começou de novo, mas passamos por poucas e boas, trabalhamos muito no nosso site, no nosso Instagram tem toda a retrospectiva que é muito legal, quem tiver interesse. E há 2 anos a gente começou a produzir as nossas próprias peças, como o cropped estelar, que foi a Bela que fez pra mim. E foi tão lindo, porque através da minha história eu pude ajudar muitas pessoas. Eu tive uma vida totalmente diferente do que eu imaginei que eu ia ter, porque eu fazia direito, era engenharia de produção, e a nossa vida é junta. Tanto que esse quadro a gente dormia juntos, a gente acabou... meus pais foram pro apartamento da frente, a gente acabou comprando um apartamento juntas, e ela mora agora na suíte, porque ela é chefe, ela é maravilhosa. Eu fico muito feliz por tudo, porque eu realmente considero, as pessoas falam, a marca é de vocês duas, e por que você considera ela chefe? Porque ela desde o começo, ela tem uma cabeça, eu acho que tudo que eu passei na vida sempre me fez entender que cada um tem o seu lugar. E eu nunca fui a mais descolada da turma, eu nunca fui a mais linda, longe disso, né? Minha irmã é super maravilhosa. E desde pequenininha, tipo, as pessoas olhavam pra minha mãe e falavam, nossa, que filha linda que você tem. E daí olhavam pra mim e falavam, que engraçadinha ela. E aquilo não me incomodava, porque nunca me incomodou. Eu acho que as coisas que eu passei na vida também me fizeram acreditar nisso e entender isso. E eu realmente entendo, eu tipo, vejo a minha irmã como chefe da loja porque é ela que coordena, ela que tem essa cabeça. E Deus me deu outro dom, que não é de chefiar, mas é de estar ali, com o coração mesmo, atendendo as clientes e conversando e ouvindo e podendo contar da minha história e que seja, tipo, dando um sorriso pro dia dela ficar melhor. E é isso. A gente tem crescido cada vez mais. A gente abriu uma outra empresa de terno agora, que chama Compre Terno, que também tem ido muito bem. E que você veja na minha história a graça de Deus, que se você não tem fé, você realmente não chega em lugar nenhum, porque depois que a vida acaba, acaba. Então, creia mesmo, porque Ele é o único Deus que existe. E na dificuldade é o único Deus que tá ali, né?
tipo, pra te dar força. E que se você estiver passando por isso, ou se você estiver ao lado de quem tá passando, seja um motivo diferente de todo mundo. A regra é todo mundo reclamar. A regra é todo mundo querer ser o mais bonito, ou todo mundo querer ser o chefe. A vida não ia ter graça. Então entenda que sim, do seu jeito, do jeito que eu sou, a engraçadinha, desde pequenininha, a não descolada, que hoje em dia tem uma loja de roupa que faz o maior sucesso. E tudo na vida, em cada aspecto, seja diferente, seja você, e seja você com o coração em Deus, porque é Ele que vai, tipo, transparecer. Eu sempre falo pra Deus, assim, nas minhas orações, eu falo, Senhor, que as pessoas olhem pra mim, e nem que elas não entendam o que tem em mim, mas que elas sintam que tem alguma coisa diferente, e que com o passar do tempo elas vejam que é Deus, que é o Senhor, que, tipo, que rege mesmo, que cuida e que me livra de todo o mal. Então seja essa pessoa diferente, seja você passando por isso ou não, ou estando do lado de quem está passando. Essa é a minha história, eu espero que ela possa atingir muitas pessoas pro bem, pra superação, não pra chorar, para de chorar, que eu tento não chorar, mas é algo que mexe muito comigo, porque realmente foi muito difícil. E até hoje, em 8 anos, eu nunca tinha parado e contado. Então, é isso. Um super beijo. Quem quiser roupa linda, vem na Marcolina. A gente tá lá com a preocupação e com o nosso coração cristão na hora de produzir as roupas, porque quando você tem um coração cristão fica tudo mais fácil, eu acho, dos cuidados, as pessoas sentem isso, e acho que é por isso que a nossa marca tem crescido cada vez mais. E precisando de terno, agora tem a Compre Terno também, tá bom? Um super beijo e é isso. E só uma informação que eu esqueci de contar, mas que dá muita aflição dessa história, porque eu esqueci dessa parte. A gente sempre gosta de saber dos detalhes. E como eu não vou gravar outro vídeo, então eu tenho que colocar nesse. Quando eu tava em casa já, recuperando meu pulmão, eu voltei pra minha plástica pra ver meu curativo. E o meu curativo, ele tinha aberto. Eu cheguei na plástica, no consultório dela, e a minha prótese, ela tinha saído. Eu fui puxar o peito pra limpar depois do banho, e na hora que eu puxei começou a vazar, tipo uma infecção. E eu comecei a gritar, mãe, isso aqui, beleza. Fomos pro médico, quando a gente chegou lá, ela falou, a sua prótese saiu. E a gente tem duas opções, ou a gente coloca essa prótese pra dentro, ou a gente vai pro centro cirúrgico agora e você vai ter que tirar ela. Ela falou, o que eu vou fazer não é certo, mas a gente pode tentar. E a gente refez a minha cirurgia acordada. Ela colocou de volta a minha prótese, comigo acordada apenas com o gás do riso, que não adianta nada, porque você sente tudo. E tô contando porque é engraçado, desesperador, e pelo menos pra você parar de chorar. E daí, ela enfiou minha prótese de volta e costurou comigo acordada. Estamos aí com a prótese, a mesma de 8 anos atrás. Tudo bem. Então, gente, coisa difícil a gente vai passar na vida. Inclusive, tipo, essa que eu não esperava. Eu não esperava que o pulmão estourava, que meu pulmão estourasse. Eu não esperava que a minha prótese ia sair do lugar e eu ia ter que refazer com ela acordada. Aliás, sempre me perguntam quanto eu tenho em cada peito. 275 em um, 240 e 260, eu acho. É isso, porque sempre me perguntam, e eu acho que essas são as dúvidas. O formato da minha prótese é gota, porque ele é super naturalzinho, assim, quase não parece que eu tenho silicone, e a minha plástica é maravilhosa. Eu vou colocar todos os contatos dos meus médicos embaixo. Meus médicos não, acho que mais da plástica que eu tenho. E eu que ninguém quer um pulmão estourado. Tinha mais uma informação que eu ia contar. A minha plástica foi tão boa comigo que na época eles estavam em experimento uma injeção de botox pra colocar, como ia descolar o músculo e colocar a prótese por baixo, ela aplicou uma injeção de botox no meu músculo pra que eu não sentisse tanta dor. Então, tá aí uma dica aí pra quem vai colocar peito, que não vai nem passar por isso, mas que vai colocar peito, sempre me pergunta. Existe isso, eu não sei se todas as pessoas podem usar, mas eu consegui. Essa injeção pelo convênio, ela aplicou e eu senti menos dor. Mas daí eu acho que até Deus foi bom nisso, porque depois ia estourar meu pulmão, acho que Deus ia falar, essa menina não vai aguentar o pulmão estourado, mas a dor
do músculo. Enfim, gente, minha história é essa. Vou colocar todos os arrobas da marca, vou colocar informações, sei lá, que eu acho que vocês possam gostar. E precisando de alguma coisa, estamos aí para montar looks, tá bom? Porque chega de história triste e bora focar na felicidade do mundo, que é a gente ter vida. E vida em Deus, que tipo, não existe vida melhor. É uma vida feliz, que mesmo na dificuldade a gente sabe que a gente não cai. Tá bom? Beijo, tchau!